na passagem de alguns slides que preparei. Bom dia a todos. Queria começar por, enfim, cumprimentar o Luís Sérgio, porque há uns meses falámos, enfim, sobre questões de educação num outro estabelecimento de ensino e a reboque enfim, de coisas que estavam a acontecer. Ficou implícito que o Luís Sérgio me convidaria para vir aqui falar com os colegas e às vezes, como nem sempre os convites implícitos se realizam, eu fico contente porque este realizou-se de facto. Ora bem, eu, antes de vos mostrar o que quero mostrar, e ouvindo as palavras do Luís Sérgio no início e vendo o tema geral deste encontro, eu queria dizer que quando nós falamos de dinâmica da educação atual e do sistema educativo, e nós sabemos todos que o sistema educativo tem 3 eixos, não é? O professor, os encarregados de educação e aquilo que, à falta de melhor designação, é o Ministério da Educação. Por vezes é um verdadeiro mistério. O sistema educativo, quando nós falamos da dinâmica da educação, nós temos que dar um nome, não ficar nesta questão vaga. Está ótimo, eu acho que nesta questão vaga do que é que se fala quando se fala de dinâmica da educação. E quando se fala da dinâmica da educação em Portugal, curiosamente eu creio que corresponde justamente aos últimos 30 anos, porque há um momento da educação em Portugal que corresponde mais ou menos ao pós-25 de Abril, a chamada Escola de Abril, que democratiza até certo ponto o ensino, e eu digo até certo ponto porque quando falamos de democratização do ensino, falamos depois também da massificação do ensino com os seus prós e os seus contras. A meu ver hoje, mais contras do que prós. A verdade é que a dinâmica de educação em Portugal, nos últimos anos, é uma dinâmica de empobrecimento. Empobrecimento da classe docente, seja ao nível daquilo que é a dignidade salarial, que todos nós sabemos que nos é devida e, no entanto, é consecutivas vezes adiada. E, portanto, quando falamos de formação de professores, eu há pouco falava com o Pedro Santa Rosa e já no nosso primeiro encontro falei disso, não é possível falar de formação de professores de facto se a maioria dos professores ganha mal, não tem acesso a bens culturais, não tem dinheiro para comprar livros, não tem dinheiro para ir ao cinema, não tem dinheiro para ir ao teatro. Estamos a falar de uma formação de professores que, salvo exceções, nos últimos anos, não sei se nos últimos 20, 30, corresponde quase sempre a uma formação meramente instrumental e técnica que tem que ver com coisas que ao Ministério soam sempre muito bem, que é saber como teclar. Ora, os professores, houve um tempo, todos nós nos lembramos disso, em que o professor, simbolicamente, e não só simbolicamente, era de facto um agente multiplicador de cultura. Nós olhamos para a história do ensino em Portugal e podemos com facilidade localizar até aos anos 80, ou identificar até aos anos 80, personalidades da cultura portuguesa que foram professores quer no terceiro ciclo, quer no ensino secundário, quer também na faculdade. Essa figura do professor, agente multiplicador de cultura, a expressão não é minha, é de um ensaísta chamado George Steiner, num livro intitulado As Lições dos Mestres. Essa figura desapareceu. E desapareceu porque convém àquilo que é um paradigma, para usar uma palavra que também está hoje em voga, é um paradigma que serve apenas e só, a meu ver, requisitos do mercado de trabalho. Não importa de facto que os professores sejam cultos, não importa de facto que os professores tenham acesso a bens culturais, importa sim nivelar por baixo, massificar, dando ao nome massificação o nome pomposo de escola inclusiva ou de democratização do ensino. Quando nós sabemos todos que de inclusão há pouco e de democratização nem falar. Porque, por exemplo, em relação aos rankings nacionais, basta fazer a equação simples de em que condições a escola pública está nesses rankings por comparação com colégios privados. Colégios privados onde, por razões socioeconómicas, os alunos têm acesso aos bens culturais que os alunos da escola pública não têm e, por outro lado, muitos colégios, também nós sabemos disso, inflacionam as notas na medida em que o cliente é o aluno
E o professor não é um professor, é um prestador de serviços. Portanto, nós temos aqui questões terríveis quando falamos de formação de professores e eu fico muito contente por me terem convidado, enfim, a poder dar um pequeno contributo para falar de algo que para mim, desde há muitos anos, tenho aqui uma colega que foi minha colega de faculdade, portanto ela conhece-me bem. Já na formação, enfim, na chamada formação vocacional, eu dizia aos meus colegas, irritando-os bastante, que a questão fundamental era esta. Para mim, é esta, continua a ser esta. O que é de facto um professor, e no caso particular, o que é hoje um professor de português ou de literatura, ou de história ou de filosofia. Eu tenho aqui o Ricardo Silva, com quem já falei também algumas vezes com ele sobre este assunto, o Pedro Santa Rosa. E isto porquê? Porque a par da massificação e da contínuo empobrecimento da classe docente, nós temos outra questão, que é, ao nível curricular, a diluição, ou praticamente o desaparecimento de disciplinas fundamentais que fizeram a escola portuguesa ser a escola de Abril e a escola democrática. Essas disciplinas são as disciplinas de humanidades. Português, história, filosofia, a que eu junto as artes. E, portanto, o que é que nós temos hoje na escola? Temos hoje na escola a urgência de, para com os alunos e para connosco, fazermos algo que é de facto fundamental e não foi feito na escola portuguesa dos últimos 30 anos. Se é verdade que houve uma revolução que trouxe para a escola portuguesa pessoas que, no tempo de Salazar, não teriam acesso ao ensino, nós temos de ser corajosos e dizer, sim, muitos jovens têm hoje acesso ao ensino, entram na escola portuguesa, fazem a escolaridade obrigatória até o 12º ano, mas nós, professores, sabemos que, noutros tempos, a maioria deles não fariam a escolaridade obrigatória na medida exata em que as competências de escrita, de leitura, o saber ler, saber ouvir, saber escrever e saber falar, não existem. E, portanto, a escola portuguesa hoje, podendo ser democrática, coloco as minhas dúvidas, não creio que o seja, está transformada num rolo compressor em que o professor é obrigado a ser igual a todo o professor e os alunos iguais a todos os alunos. Portanto, o que é que a escola portuguesa precisa? A escola portuguesa precisa de, perante os desafios, enfim, de um tempo veloz, de uma sociedade que, dizem eles, é competitiva, mas é uma competição por baixo, porque é óbvio que a maioria dos alunos, quando sai hoje da escola, vai para a faculdade. A verdade é que vão aprender competências simples para servir um mercado de trabalho que, em Portugal, convém às grandes potências económicas. E esse mercado de trabalho é muito simples. Trabalhadores que, sendo ou não qualificados, necessariamente vão ter de ganhar pouco. É isto que nós temos em Portugal. Nós estamos a formar jovens, os vossos filhos, para eles, com licenciatura, ganharem o mesmo que ganhariam sem licenciatura. E, portanto, para mim, uma das questões fundamentais é que a escola em Portugal necessita, e os professores, primeiro que tudo, de ganhar de novo magia no ensino, na prática docente, e ganhar ao mesmo tempo um forte sentido de autocrítica. Porque nós também fomos coniventes com o empobrecimento da nossa profissão. Desde logo, falo de 3 factos, aceitando-a criticamente, e aí imputo responsabilidades, por exemplo, à Associação de Professores de Português, aceitando-a criticamente o acordo ortográfico, que é um verdadeiro assassinato da língua portuguesa e que convida a um abaixamento de compreensão da língua que, evidentemente, se faz notar em todas as outras disciplinas. Por outro lado, as sucessivas reformas do ensino, nomeadamente a reforma de 96, que vem a separar português A de português B, e o português é uma disciplina, como nós gostamos de dizer em conselhos de turma, transversal, essa separação fez com que nós caminhássemos, nós professores caminhássemos, e com isso levássemos os nossos alunos, não só ao empobrecimento do currículo, como inclusivamente a práticas docentes que, a meu ver, são assassinas de uma verdadeira pedagogia e didática da língua e da literatura. Separando-se português A de português B, faço lembrar que a maioria dos alunos que não iam para humanidades ficavam desvinculados do património cultural e literário que é o seu. A pergunta é esta: que escola é a nossa quando a escola hoje, salvo exceções, está transformada em centro de formação, no pior sentido do termo, de formatação, e não dá aos alunos aquilo que é fundamental para eles, de facto, virem a ser, como diz o Luís Sérgio e bem, cidadãos. Não lhes dá magia, mas, sobretudo, não lhes dá competências de língua e de escrita a sério.
Basta ver como é que é o Exame Nacional de História ou de Português, em que os alunos são convidados a fazer cruzinhas, verdadeiros falsos e coisas desse género. Isto não é ensino, isto é corrupção do ensino e de um ideal de professor e de um ideal de escola. Eu dou aulas também na universidade. Eu não vos posso dizer qual é a reação dos alunos quando eles, no primeiro ano ou no segundo, perante um texto como este, não sabem o que dizer nem o que escrever. A questão fundamental, ou uma das questões fundamentais, hoje para o professor em Portugal, é questionar-se e fazer autocrítica percebendo por que razão é que aceitamos acriticamente a burocratização do ensino, por que razão é que, por diversas vezes, na nossa prática letiva, nós pactuamos com algo que me parece que também está hoje instituído, enfim, não é só na nossa profissão, na vida portuguesa. Nós calamos quando sabemos que temos razão. Nós, conto-vos este episódio, eu tive muitos colegas a olhar de lado para mim por, claro, eu andar com livros, por eu fazer citações, por eu falar com relativa facilidade. Nós temos uma coisa instituída terrível, que é o ódio velado, subtil, e se não o ódio, aquele olhar complacente para com todo o professor que, gostamos nós de dizer à boca pequena, é intelectual. Pois bem, é esse um dos problemas, a meu ver, mais terrível também na escola portuguesa. É que nós somos um país, de facto, eu dizia há pouco a umas colegas, quer dizer, com 300 anos de Inquisição, 50 de fascismo e uma democracia aos solavancos, em que os tiques fascistas e obscurantistas estão de novo na escola, é muito fácil o professor ser atacado por ser diferente. E diferente significa, muitas vezes, não pactuar com a facilidade e a mediocridade que graça nas escolas. A Joana é minha colega, foi minha colega, sabe como é que eu era. E há coisas que não mudam. Pôr o dedo na ferida é fundamental. O Ricardo Silva fez isso em comentários na SIC, eu também, talvez por isso é que nunca mais nos tenham convidado para ir lá. Mas enquanto nós não tivermos eu fui umas 15, 20, até me disseram que queriam como comentador regular. Queriam como comentador permanente. E eu lembro-me bem a resposta que dei à produtora. Não importa. Que é uma pessoa estimável, mas... A questão é esta. Eu vou partilhar convosco algumas coisas que acho fundamentais. Tenho escrito sobre isso. Quem quiser pode ver. Em especial em 2 livros. Voltar a ler ensaios sobre poesia, educação, e num outro que é crítica crónica, textos sobre cultura e política. Educação, cultura e política, da Guerra e Paz. Ora, como é que nós podemos hoje seduzir os nossos alunos e ao mesmo tempo resgatar para nós um papel que é nosso e nunca nos deveria ter sido expoliado? Eu julgo que a poesia é, e o livro, a única ferramenta que nós podemos ter para, em consonância com as tecnologias, QB, o computador não é o alfa e o ômega do ensino, não pode ser. O alfa e o ômega das aulas, pelo menos nas áreas de humanidades, mas não só. A única ferramenta é o regresso do livro à escola. Nós temos este fascínio de um típico, dizia o Fernando Pessoa, de um povo provinciano. O Fernando Pessoa tem um ensaio muito importante intitulado O Provincianismo Português. E diz isto: como provincianos que somos, deixamos-nos sempre fascinar pelos alemães. Isto é, somos adeptos do fetichismo tecnológico. Eu nada tenho contra a informática, nada tenho contra o chamado plano digital. Mas, meus amigos, há já óbvias provas, e o próprio colega há pouco, logo no início me disse isso, que apesar de ser um colega de informática, tem dúvidas que esta digitalização feita à boa maneira portuguesa, a mando de um ministério com gente que não conhece o país real, tem dúvidas ele, e eu tenho-as todas, de que este plano digital outra coisa não seja que não uma nova forma de formatação ditatorial para professores e para alunos. Portanto, a minha ideia é esta, e serei breve, vou cumprir britanicamente os 15 minutos.
é que me acompanhem numa viagem aos textos e aos livros. O primeiro slide, e eu não costumo mostrar PowerPoint nas minhas aulas. Os meus alunos só seguem texto, fotocópia e livros. Se não têm, eu levo fotocópia. O ecrã não entra. Se entra, é parcimoniosamente. Diz assim: livros de poesia, quando ler é estar no mundo. Eu sublinho esta ideia. Nós não resgataremos um cotidiano escolar que faça sentido para nós se não formos capazes de uma autocrítica verdadeira e, ao mesmo tempo, se não tivermos a ousadia de pedir para a nossa própria vida uma certa magia. Uma certa, deixem-me usar a palavra, uma certa erótica do ensino. Seducare significa seduzir, mas tem na raiz latina o verbo educare, trazer o outro para a nossa barricada. Os outros são os alunos. E nós sabemos bem que no terceiro ciclo e no secundário, o que nós temos, vamos ser muito francos, até porque estão ali alunos, o que nós temos é, com variações, não obstante os projetos educativos, não obstante o muito que a escola faz, substituindo-se à segurança social e à responsabilidade de outros ministérios. O que a escola faz é de facto milagroso, mas nós também não podemos ignorar que, a propósito de programas, a meu ver, muitas vezes absurdos, o que nós temos feito é roubar a magia aos nossos alunos e aliená-los. A palavra alienos, alienar, alienos, o outro ser estrangeiro a si mesmo, alien, aquele que não se conhece. Uma escola que existe e em que o aluno, ao fim de 12 anos de escola, não coloca as grandes questões existenciais, não é uma escola. É um rolo compressor do tudo igual. Quem sou eu? Quem sou eu para o outro? O que é o outro para mim? O que é que eu quero de facto da minha vida? E por isso é que os nossos adolescentes têm razão quando expressam as suas frustrações através da violência. Quando expressam as suas frustrações através de um português mal falado, que é o português que infelizmente existe. Quando, por exemplo, um professor de filosofia, a propósito de uma matéria de filosofia, fala ou diz esta coisa extraordinária, vamos pensar sobre ser e tempo. E eles olham verdadeiramente com um rosto de perplexidade, porque a questão é ao nível da linguagem. Nós dizemos muitas vezes, eles não sabem verbos, mas não é só verbos que eles não sabem. Agora, a questão é que não sabem porque lhes roubaram. Roubaram, foram roubados. Ora, a única hipótese que há, a meu ver, é trazer a poesia novamente e, através da poesia, a história, o português, a literatura, a filosofia para o ensino. Então, faço-vos este convite. Homenagem aos livros pequenos e a alguns grandes. É um poema de Gastão Cruz e diz assim: livros pequenos, onde se concentra a vida das palavras, que é o eco de vozes vivas, povoando as cenas de cada hora contra o céu batendo. Livros que dizem coisas tão diversas do mundo e as prendem aos olhos de quem esperava, não a ígnea visão que é que nasce afinal na passagem de olhar para dizer, mas só a escala mortal da vida. Livros pequenos, Coração do Dia, Cantata, O Grito Claro, A Noite Vertebrada e alguns livros grandes, A Colher na Boca, Toda a Terra, Cenas Vivas. Livros grandes, perfeitos, como se fossem pequenos. E o que nós temos neste poema é um verdadeiro convite, no caso da minha área, mas não só, a uma boa lecionação, ou pelo menos a um chamamento para os nossos alunos, pelo menos fazerem um trabalho de investigação e irem ver que títulos são aqueles que estão em itálico. Cantata, Carlos de Oliveira, 1960. A Colher na Boca, Herberto Helder. A Noite Vertebrada, Luísa Neto Jorge. O Grito Claro, António Ramos Rosa. Toda a Terra, Rui Belo. Cenas Vivas, Fiamma Acebais Brandão. Coração do Dia, Eugénio de Andrade. O que é que o poema faz? O poema faz com que professor e aluno vão à procura disso que lhes roubaram e a que têm direito, que é a cultura letrada, a cultura livresca, aquilo que também já noutras ocasiões com o Ricardo pudemos dizer que é a memória, o livro, a história,
e a sensibilidade. Educar para a sensibilidade contra a brutalização da vida moderna, da vida contemporânea. No segundo slide, ter aqui ao Nuno, temos aqui, não vou lê-lo todo, mas temos de Rui Belo esta afirmação. Há obras que são obras de confiança no homem. Se quiserem podem ler depois o que eu escrevi, não é diferente daquilo que eu estou a dizer, mas reparem na frase de Rui Belo. Há obras que são obras de confiança no homem. Se nós olharmos para esta frase é muito interessante porque coloca um problema de palavras. O que é o homem, o que significa obra e o que é ter confiança. O que é uma obra, neste caso uma obra seja literária ou outra, em que através dela nós temos de novo confiança no homem. No terceiro slide talvez responda, não é? Não sei se ali o Nuno consegue mudar o slide ao mesmo tempo que tirar a foto. Mas quando muitas vezes os professores perguntam, eu não consigo motivar os meus alunos, eu não consigo chamá-los. Bem, podem fazer o pino na lua. Sem cultura literária nada se consegue. Nada. Podem seguir os manuais empobrecedores. É isso que o Ministério quer. Sigam os manuais. Formatem as respostas. Transformem as aulas numa aridez mascarada de rigor. Não se admirem se eles não souberem escrever, não quiserem saber. Mas há gente que resiste. Há muitos professores que resistem. Muitos. Por isso é que a escola resiste a este tempo tentacular de desertificação da imaginação. Palavra, imaginar, verbo, imaginação, nome, palavras que têm de voltar ao cotidiano dos professores. Imaginar. Contra o professor árido, fazedor de grelhas Excel, que dá a ideia do rigoroso censor e por isso temido, porque ele sabe. Ele não imagina, ele executa um programa. Contra esse professor, eu respondo com aquilo que Cesário Verde diz, não é? Numa carta a Silva Pinto. Meu querido amigo, não te esqueças, diz lá aquele homem de Inglaterra a quem eu mandei umas estâncias, que para além de eu saber que estância é uma ripa de madeira, também sei que estância é um tipo de estrofe, ou designa a estrofe de um poema. É que contra a aridez tecnocrata e burocrata, diria o poeta Herberto Helder, desses que estão ao serviço, muitas vezes até por corredores ímpios, ao serviço da ideologia oca do Ministério, contra esse tipo de fazedores do desencanto, nós, professores, podemos responder com a magia e com a energia que está, por exemplo, nos livros. O livro, outra vez nas aulas, para espanto daqueles que trazem nada ou que nada trazem. Algumas ideias. Quando, por exemplo, é preciso dar poesia ou texto literário, trazer para a aula coleções, edições antigas. Se nós não as temos, elas estão disponíveis online. E aí a tecnologia ajuda muito, de facto. Mas é preciso haver, enfim, referências. Por exemplo, uma primeira edição muito interessante. Desculpem. Uma primeira edição deste livrinho, 1969, da União Gráfica, na senda da poesia. Os meus alunos, na faculdade ou no secundário, experimentam muitas vezes uma série, mas o que é isto? O que é que ele está para aqui a trazer? Mas começam a habituar-se a ver livros. Nós somos de um tempo, eu pelo menos, em que havia o jornal de parede, em que os professores nos convidavam a lermos ensaio e crítica nas aulas. Nós temos de voltar a fazer isso. Até para cumprir melhor o programa. E, sobretudo, para ir além do programa. Aqui estão algumas coleções de poesia que nós podemos mostrar aos nossos alunos e pedir-lhes para que vão fazer também investigação e, no próximo slide, ver, por exemplo, edições originais, por exemplo, de matérias que eles estudam na escola. A primeira edição dos Lusíadas. Eu perguntei uma vez a um colega meu, que era um colega que me detestava, porque apodava-me de intelectual pretencioso e elitista, óbvio,
Porque é assim, não é? Contra o ideal de democraciazinha, aqueles que têm alguma cultura literária serão justamente elitistas. É o argumento mais fácil que há. Apodar de elitista ou de pretencioso aquele que considera que o professor deve fazer das suas aulas um momento mágico e de encontro com a cultura. Esse meu colega, paz à sua alma, me perguntou-me um dia uma coisa: mas porquê é que tu trazes tantos livros e já agora tão antigos? E eu fiz-lhe uma pergunta. Olha, aliás, respondi afirmando: porque sou professor de português e de literatura. Porque não vejo diferença entre português e literatura. Terceiro, porque é bom que haja um contacto visual dos nossos alunos com o objeto livro. Porque contacto visual com a porcaria do telemóvel já eles têm que basta. Portanto, nós andamos aqui a tentar pregar no deserto que é preciso transformar isto e aquilo. Meus amigos, a transformação, eu julgo que ela é tão evidente que ninguém vê. Levar o livro outra vez para as aulas. Ler bem. Fazer aquilo que os nossos professores fizeram connosco. Dar a ler. Fazer com que o aluno aprenda a dizer poesia. Aprenda a dizer teatro. Eu escrevi um artigo há relativamente pouco tempo sobre esse crime que foi tirar o Frei Luís de Sousa do 11º ano. O silêncio foi ensurdecedor e ainda tive colegas que me disseram que aquilo era muito difícil, que se deveria tirar. É por justamente nós, enfim, aplainarmos a realidade que a geração que temos aí de crianças e jovens, à chegada à universidade, choram quando têm más notas. Porque nós calafetamos o caminho com essa desculpa, a meu ver, cínica, que é muito difícil. E que o professor, até certo ponto, como quer o nosso ministro, quer dizer, não é bem um professor, tem que ser um entertainer, alguém que distrai. Não é, não. O professor não é para distrair, é para concentrar. Como disse o Luís, usou, eu faço a conta, usou, não sei se viram, 7 vezes o verbo refletir. Eu fui tirando apontamentos. 7 vezes. Ora, refletir é fazer refletir o corpo sobre um objeto. Refletir, reflexão, justamente o gesto que os nossos alunos não fazem. Porque quando nós pomos um texto, seja ele um texto, uma equação, um projeto de educação visual, eles não fazem isto. Não refletem, não fletem o corpo sobre o papel. Esse é o problema, entre outros. Reparem, temos ali edições, primeiras edições. Se tivermos a oportunidade de comprar em facsímil estas edições, que estão à venda nos quiosques por 5 euros, é bom levar. No outro slide, a propósito de Cesário Verde, mostrar como é que, por exemplo, as capas de livros mostram e têm uma relação direta com a história das mentalidades. Nós pedimos a avaliação aos nossos alunos oral para que apresentem um livro, benza a Deus, em 10 minutos. Colegas, isto faz algum sentido? Para além de não terem lido o livro, para além de muitas vezes ser uma lista enorme de livros que os próprios professores, nós, eu incluído, também não lemos, vamos depois avaliar o quê? Por isso é que eles levam um papel para a frente e debitam aquilo que está no papel. Muitas vezes um site brasileiro com português mal escrito. Todavia, é possível fazer-se uma apresentação de 15 minutos, 20, percorrendo edições, dando a ver coleções de facto históricas. Por exemplo, a propósito de mudança na escola, convidar os colegas de português e de história a que, com os colegas de educação visual, façam, porventura, na escola um projeto sobre, com o contributo das tecnologias, um projeto sobre história das mentalidades, anos 30, 40 até aos anos 80, porventura, através de capas de livros. E encontraremos o Cavalinho do Almada, o Pégaso, nas edições Ática. Encontraremos a coleção de poesia da Relógio d'Água e uma edição, que é de facto a melhor, do Cesário Verde, e uma edição histórica, já hoje esgotada, do professor Joel Serrão, um homem da história, um grande professor de história, Joel Serrão, que tinha um pé na literatura. Nós tivemos um tempo, como eu disse no início, em que tivemos professores que eram verdadeiramente agentes multiplicadores de cultura. Hoje temos, infelizmente, porque o Ministério sim transformou tudo, e em particular o magistério tenebroso da Maria de Lourdes Rodrigues, transformou o professor em fazedor de fichas Excel, em fazedor de grelhas, para dar aquela ideia que eu desconfiei logo em 2004 da excelência e do rigor.
Excelência e rigor sem análise de texto nas aulas. Excelência e rigor sem haver história e filosofia nos currículos com o peso que deveriam ter, porque são disciplinas que deveria haver para todas as áreas, desde o 10º até o 12º ano. Excelência e rigor, olhem, quando nem sequer pagam os exames nacionais em barda que os professores veem. Excelência e rigor quando convidam a maioria dos exames, neste momento, não é? A pôr de lado tudo o que seja questões sobre escrita e leitura a sério. E, portanto, tomem lá o exame americano. As cruzinhas, verdadeiros e falsos, exercícios de comportamento e de correspondência, pergunta-resposta. Quer dizer, excelência e rigor. Juntem a isto a carga salarial que nós temos e os 6 anos, e já são mais de 6 meses e não sei quantos dias, de rigor e de excelência nós não podemos falar. No outro slide, nós podemos levar, a propósito de um livro fundamental, a mensagem, devemos mostrar, até para nós podermos respirar nas aulas e irmos contra o manual. Aquele péssimo manual, meu Deus Senhor, que é o Mensagem. Péssimo manual de português, onde, pasme-se, em nome do rigor e da excelência, as citações críticas que põem à entrada de cada unidade são não de ensaístas portugueses, mas de músicos. E normalmente de músicos que eu tenho cá a ideia que não leram nada de literatura. E então temos coisas extraordinariamente interessantes. Uma citação a propósito de Os Maias, em que põe um ilustrador do manual com esta frase: eu li Os Maias, a história de 2 irmãos que andam enrolados e depois termina tudo com a morte de não sei quem. A citação, a epígrafe, é mais ou menos assim, mas é no manual Mensagens, cujo coordenador científico, Luís Prista, que foi meu orientador em 2000, se não é um nazi, está lá próximo. Porque é incompetente, irresponsável e odeia tudo o que seja cultura letrada. A Joana deve-se lembrar dele. Pois é. A propósito da mensagem, mostrar, por exemplo, e dizer aos alunos, eles não saberão, mas nós professores sabemos, que o primeiro título, eu vou 2 minutos e acabo, que o primeiro título teve para ser Portugal, mas o Pessoa recusou porque era um título que ele encontrava numa marca de sapatos, portanto não poderia ser. E mensagem, porque, sabemos-lo todos, é um verso de Virgílio, da 4ª Écloga, mens agit mollem, as mente agita a matéria. Eu julgo que, podemos ir ao outro slide, isto tem que ver com qualquer coisa que os professores podem, de facto, investigar, independentemente das áreas. A iconografia. Por exemplo, chamar colegas, por exemplo, de matemática para, com o de português, ver por que razão é que o sentimento ocidental tem 44 estofos. Por que razão é que os maias, por exemplo, terminam, isto era muito interessante ver, se terminam com os amigos correndo atrás, o Ega e o Carlos correndo atrás de um elétrico no luar que subia. Talvez venhamos a encontrar coisas interessantes, porque a razão é que Álvaro é um anagrama de ao luar dos campos. Porque o que está em causa é a agricultura dos campos, o espírito humano como campo que se cultiva. Eu vou acabar em 50 segundos. A propósito de lecionação de texto literário, não é possível se nós não dermos conceitos fundamentais logo nas primeiras aulas. O que é polissemia, plurissignificação, denotação, conotação, coisas que todos nós fazemos muito bem, mas, por exemplo, nada impede, até porque não está nos programas e isso é bom, nada impede que nós não possamos trazer para as nossas aulas poetas que não estão nos programas, mas que dialogam, por exemplo, com o Fernando Pessoa. Eu tinha muito para mostrar, fica para uma ação de formação que, se quiserem, eu darei com muito gosto aos meus colegas e aprenderei com os colegas também. O slide anterior, que eu vou terminar lendo poesia. Nós temos todos aquela frase do Pessoa, enfim, a minha pátria é a língua portuguesa. Bem, o Gastão Cruz, poeta que morreu o ano passado, responde ao Fernando Pessoa com este poema extraordinário.
Nós podemos fazer das nossas aulas história, filosofia, português, educação visual, música, esse regresso à magia, porque quando nós falamos de texto a todo o nível. Tudo é texto. O modo como nós nos vestimos, o modo como as cidades são organizadas. Texto é tudo aquilo que é passível de ser interpretado. Então é o ato de refletir, de fazer com que eles descubram a magia da metáfora, que descubram a magia da musicalidade, da fonomelódica dos textos literários, que compreendam, por exemplo, que quando estudamos poesia, estamos a falar de história. Passarão 50 anos para o ano sobre o 25 de Abril. É bom que os professores levem poetas do novo cancioneiro, do neorrealismo português para as aulas, mas não está no programa. É justamente por não estar. É porque não está. Porque é empobrecedor e não querem que estejam. Porque a mensagem é séria. A literatura consciencializa e transforma, assim como a história e as artes e a filosofia. E por isso é que são disciplinas de reforma para reforma, cada vez mais diluídas. E por isso é que também fizeram aquela separação abstrusa entre português A e português B e depois transformaram, a partir da reforma de 2004, o português naquela coisa que nós adorávamos dos chamados textos transacionais. Eu fecho então com a leitura deste poema. O resto dos slides eu depois, enfim, o nosso colega Nuno já tem. Podem ficar com os slides, mostrar aos vossos alunos. Termino lendo este poema do Gastão Cruz e que daria uma excelente aula intertextual entre Pessoa e um poeta contemporâneo como Gastão. Com livros que nós pudéssemos levar para lembrar aos alunos que o mundo não começa e não termina nos telemóveis, nem na violência das redes sociais, nem na pornográfica e insidiosa máquina de deseducação que é, infelizmente, hoje, e não só em Portugal, aquilo que está a ser feito. Justamente para quê? Para os pôr de gatas, para que nunca questionem os poderes e para que recebam mal, pensando que até estão a receber bem. E é aquela coisa muito portuguesa, pouquinho, mas certinho. Em anos centenários, os nossos alunos tomaram contacto com o seu património cultural e literário. Eugênio de Andrade, Natália Correia, Mário Cesarini, eis alguns autores capitais do século XX português. O trabalho de investigação, seja no segundo ciclo, no terceiro ou no secundário, deve assentar desde cedo na descoberta do diferente. O poema, a sua força de imagem, a sua irradiação, o seu poder melódico. Então eu fecho, e peço desculpa pelos minutos que já ultrapassei, mas fecho. Eu tinha mais 14 slides. Mas tudo bem. A minha pátria não é a língua portuguesa. Morreria jamais por ela o corpo que ela é. Tantas vezes no corpo ela morreu, quantas vezes o corpo não morreu por ela, mas por si próprio. Então na boca escura ela ficou não como pátria imune, mas como pedra que no olhar colhida recolhe ao mar que não é pátria dela. Pátria do corpo que há de ser a minha. Quando nós falamos de educação, estamos a falar de se educar. E nenhum professor será digno desse nome se não levar para as suas aulas a única arma, talvez a última, que nós professores temos, que é a história, a memória, as artes, a literatura, contra o fetichismo tecnológico e o empobrecimento geral da nossa profissão. E só com argumentos deste teor, julgo eu, poderemos então validar a nossa razão, para além de terem de nos pagar o que nos devem, porque é uma questão de república e de democracia, têm também de fazer voltar à escola professores que não esqueceram que ser professor é professar, de facto, mas professar de uma determinada maneira, com aquela magia que só vem, que só está, que só existe nos livros, na memória e naquilo que é a erótica. O grande Otávio Paz disse um dia: a poesia é uma erótica verbal. A educação também é.